E para mim, teve 2 pontos que aconteceram simultaneamente, praticamente. O primeiro deles foi que uma tia indicou para minha mãe 2 coisas que foram importantes. Primeira foi um curso de saída do corpo, que eu nunca tinha ouvido falar. Falaram: "Olha, vai ter um curso chamado P1, vai lá no curso". E Eu aí lembro desse PU. teve os famosos P's, né. E aí eu fui nesse P1, eu e minha mãe começamos a entender sobre essa saída do corpo, esses fenômenos todos. Eh, Juntamente com isso, também por indicação de uma tia, que eu tive um primo que passou por grandes dificuldades, de Espirituais. espirituais, de seres extrafísicos Uhum. perturbando ele e tal. E aí a minha tia indicou que ela foi em tudo que é lugar que você pensar para tentar uma solução para o Seu filho. filho. E um dos locais também foi um centro kardecista, lá de Ramatiz, e eu fui nesse local e eu gostei muito mesmo. E naquele centro, eu com 15 anos falei: "Olha, eu quero trabalhar aqui". Eles falaram: "Olha, me desculpe, mas a regra é só a partir dos 18 anos de idade, não dá para ser antes disso e tal". Mas eu insisti, eles falaram: "Olha, tô aqui, a gente vai levar o seu pedido lá para a federação, para não sei quem, mas olha, já vai entendendo que não pode, né". E aí depois veio algum sensitivo, algum parapsíquico lá, chegou a mensagem: "Olha, realmente não pode fazer, mas existem exceções, você é uma exceção à regra. Você nasceu com muita bagagem e você pode começar o trabalho". E eu fiz um curso de mediunidade, comecei a dar passe magnético, e com 16 anos, os espíritos ou mentores da casa, né, os amparadores da casa, me pediram para fazer a tarefa de desobsessão ou de desassédio, que Sério. era conversar. Essa com eu sei como é que é. Eles não queriam que eu incorporasse porque Braço era que é muito. muito trágico, né, muito violento, né. Sim, Porque é violento às sim, vezes. eu estava formando o corpo, Corpo, então, é. por uma razão, eles pediram para ficar ali, e aí eu ficava conversando. Então eu, desde muito cedo, ficava conversando, passei Você anos, aprendeu a doutrinar, né. aprendi a conversar, encaminhar. Ah, é. E aí, só que olha que coisa paralela, ao mesmo tempo que eu estava no meio espírita, eu só li e estudava experiência fora do corpo, Valdo Vieira, tudo que ele falava, só fazia curso de projeção. Então, Então eu passei vários mas anos. você chegou a ler aqueles livros do André Luiz, Nada, do Chico Xavier, não leu nada, nada sobre colônia nada, nada. nada, nada Eu li interessante. uma obra, pra não dizer, que era um romance lá, que não gostei, e chegou num ponto que, assim, naquele no ano de 2000, no ano de 2000, teve um curso lá que foi reestruturado, que não era mais os P's, era um curso maior, e naquele curso lotou de gente lá. E aquele curso foi interessante porque juntaram várias pessoas que futuramente iam ser voluntárias. E naquele curso, né, eles falaram: olha, porque o grupo lá que formava esses cursos, eles eram um grupo meio, vamos dizer assim, eles eram meio desentrosados, brigavam, e aquele grupo se diluiu, sobraram 2 pessoas. Eles falaram: olha, vocês não querem ser voluntários, tal? Eu nem sabia, nunca nem tinha pensado nisso, né? E eu falei: ah, dá para ser voluntário? Ele falou: dá. Aí eu falei: pô, eu tô no meio espírita, mas eu só ligo para essa parte aqui, eu não. Aqui eu me sinto dentro de casa, entendeu? Então, com muita gratidão, eu, né, me despedi daquele grupo e me tornei realmente alguém para estudar a experiência Isso fora do lá em corpo, Mato Grosso mesmo, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Campo Sul. Grande. Por... Agora tem uma coisa que eu Ah, queria curiosidade, que o nosso amigo que faz o nosso técnico, o nosso Jonas. expert também é daquela região, e ele fala que a carne de lá é diferente, é verdade mesmo que a carne de lá é diferente, o gosto, cara? Olha, eu acho que é. Eu não sei dizer porque a carne argentina aqui, que é um referencial muito bom Bom, também, é, mas lá a pecuária é muito forte, né? é, E a carne é muito boa mesmo. ele fala pra mim que a carne lá Mas, ó, pode falar, Jonas, você Não, tá assim, com todo respeito aos iguaçuenses, né? Deixa eu até pegar o microfone aqui, peraí. Com todo respeito aos iguaçuenses, mas a carne do meu Goiás é muito melhor. ele fala de um jeito pra mim, e aí como você falou que é de Goiás, por isso que eu lembrei. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do É. Sul, né, então quer dizer, então diz que ele falou que até o milho é diferente, o sabor da pamonha é Ah, eu já não. diferente. Não, a pamonha lá é ótima. Eu não sei se é pelo milho, mas é porque a minha família faz uma pamonha maravilhosa. Ele fala que a pamonha é diferente, é outro sabor, professor, se você comer de totalmente diferente, Sim. ele fala de um jeito Agora eu não sei também, porque lá no Mato Grosso do Sul tem muito descendente de gaúcho. gaúcho. E a fama é que os bons churrasqueiros são os gaúchos.
Então eu não sei se a carne é boa ou se os gaúchos que foram para lá são bons churrasqueiros, né? Mas você, eu te fiz a pergunta sobre a questão de assim, qual é a tua formação? Você é professor, engenheiro, qual é a tua formação? Porque as pessoas Aham. acham que as pessoas que têm essa experiência fora do corpo, eles só acham que essas pessoas que têm uma formação de conhecimento, né, de Sim, um grau mais acentuado, as pessoas acham que, isso aí, né? E aí pensa que é só sim. de pessoal analfabeta, que não entende nada. Qual é a tua formação? Você é engenheiro? Legal. Eu fui estudar educação física. Então me formei em educação física, comecei a trabalhar na área. Depois, mas eu sempre me interessei pela questão também de mídias. E aí eu comecei a estudar jornalismo, Que legal, né? cara. Fiz o Enem sem estudar, sem preparação nenhuma, e passei na Universidade Federal de lá. E eu trabalhava de manhã e à tarde, à noite fazia faculdade, que era um período noturno, e finais de semana era o que eu podia, né? Era na época voluntário, fazendo trabalho, então era uma vida bem corrida. Eu fiz quase metade do curso de jornalismo, aí eu mudei para Foz e aqui eu vi que o campo era diferente, eu preferi não continuar na área, mas eu também continuo a parte nessa área de mídias. Então, porque muitas pessoas quando conversam comigo, quando falam, você é professor do quê? Muitos falam, não, você é físico, você é matemático. Agora fala educação física, a pessoa fala, não é possível, você dá aula para corpo, para parte corporal, e eu vejo que sim, é uma coisa que eu sempre fui encantado desde de cedo com a parte esportiva, mas não futebol. Todo mundo gosta de futebol, mas eu sempre gostava de outros esportes, inclusive basquete. E eu quis fazer educação física porque eu falei, eu quero ser treinador de basquete, eu quero fazer uma coisa na área do basquete. Você falou em basquete, você sabe que eu joguei na seleção de basquete de Niterói. Lá no Rio? Eu era o lançador. Sabe por Mas a nossa altura não Não favorece, né? favorece. E eu adoro basquete. Sim. E eu era do Clube Canto do Rio, né, em Niterói. Aham. Eu tinha uma velocidade de quadra, eu saí de uma ponta a outra com uma velocidade absurda. Então, o cara, ele usou essa capacidade e a minha capacidade de lançar. Eu tinha uma facilidade de fazer cesta, tanto a distância como perto. Um carioquinha da vida, lembra do carioquinha? Sim, sim, O carioquinha também era baixinho. sim. Então, cheguei a jogar o basquete. Mas eu sou apaixonado por basquete. Eu acho um esporte super. Na minha adolescência, uma grande frustração que eu tive foi a questão do tamanho, porque eu tenho 1,72 e na época eu queria crescer. Meu sonho. Tem 1,62. Tá. Meu sonho de adolescência era ir para a NBA. Eu falei, não, se eu tivesse a altura, eu faria de tudo para ir para jogar nos Estados Unidos. Era o meu sonho assim de adolescente. Eu entendo que o fato de não ter altura para mim me facilitou, porque tirou Você essa bobagem É. que na época eu via os jogos, né, de basquete, eu ficava encantado, eu via o Michael Jordan, aqueles grandes astros, eu ficava assim. Então eu queria ser um jogador na excelência daquele nível daqueles caras, né? Mas, Alexandre, é legal a gente saber, porque você vê que você Sim. pega uma coisa totalmente diferente. E o que levou você a se interessar e até ter um canal voltado para essa experiência fora do corpo? Olha, eu vejo que eu compreendo e admito que o próprio Valdo Vieira falava está certo, que é o fenômeno mais importante de todos. Quando eu tive as minhas experiências pessoais, quando eu pude literalmente, lucidamente sair do corpo e voltar para ele, ter contatos, sabe, me ver boiando no quarto da casa, atravessando parede, você fala, é uma coisa assim extraordinária. E o meu ímpeto, desde cedo, foi divulgar. Então, no período que eu morava em Campo Grande, eu fui voluntário também de uma instituição lá do IPC na época. E mesmo enquanto voluntário eu pensava, não, tem que encher, porque tem que encher de gente aqui, porque esse tema é muito importante. Se as pessoas soubessem como não é só apenas gostoso, prazeroso, mas quanto isso pode ressignificar a própria vida, quanto pode mudar a sua existência, acho que as pessoas teriam esse fenômeno, enfim, mudaria a própria vida delas, o entendimento, os medos, as dúvidas, né?
E você vê, assim, quais os benefícios que a experiência fora do corpo dá para o indivíduo, ou para o grupo que ele participa, o grupo familiar, o grupo Sim. evolutivo dele? Olha, tem várias. Acho que o primeiro ponto que a gente pode ressaltar é a perda do medo da morte, que é a chamada tanatofobia. Hum. Se esse medo ele causa diversas dificuldades na vida da pessoa, porque quando a pessoa tem muito medo, muito receio, quando o emocional é muito forte, isso mostra que esse medo ainda está muito presente. Não quer dizer que uma pessoa vai ser completamente corajosa, mas quando ela entende que ela não vai deixar de existir, que ela entende outras questões na prática, não é, né, admitir filosoficamente, mas ela sabe que na prática aquilo acontece porque ela vivenciou, então ela perde o medo de morrer. Outra coisa, ela pode reencontrar parentes falecidos, saber como eles estão, enfim, ter uma interação com aqueles entes queridos que já partiram, né? Ela pode também saber de onde que ela veio. Antes de eu renascer, eu estava onde? Será que eu realmente estava em algum local? Então, aquelas perguntas filosóficas, né? De onde vim, Para onde quem eu sou, vou? para onde eu vou? Você pode responder através da saída do corpo. Sem contar que você pode conhecer, por exemplo, seu próprio amparador, ou seja, um benfeitor extrafísico, Isso. alguém que te ajuda, mas não é assim uma teoria, mas quem é você? Qual a aparência? Perceber a presença dele. Então, essa interação, como um amigo, você perde aquela questão de crença e você encontra, toca, conversa, interage.